Olá, prezados, olá, prezadas, muito bom dia a todos. E hoje iniciando a nossa última live da disciplina Psicologia e Práticas Institucionais em Saúde. Temos poucos membros hoje presentes aqui na live. De toda forma, reitero o mesmo modus operandi ao qual eu propus nos encontros anteriores, né? Em verdade, os senhores aqui são mais do que apenas ouvintes, né? São, antes de tudo, protagonistas, né? Então, o decorrer da nossa live de hoje, a depender de mim, vai se configurar a partir das dúvidas, das questões, né, que os senhores me trouxerem. Então, esse é o momento de nós tirarmos as últimas dúvidas, né? Como é o nosso último encontro. Então, eu peço que quem já tem alguma dúvida, levante a mão aqui, ou enfim, abra o microfone e já faça já a sua explanação, deixe no chat ou me mande por e-mail. Estou com o e-mail aqui aberto também. Se não quiserem estar se pronunciando nesse momento, não há problema, né? Mandem aqui no e-mail, né? O que não pode nesse momento é ficar com a dúvida, é ir embora dessa live com a dúvida, né? Se a gente considerar principalmente que nos encontros anteriores houve, eu acho que uma participação até certo ponto pequena, né, do público aqui, apesar de eu sempre ressaltar, né, essa importância, né? O que está em jogo principalmente é a formação dos senhores, né? E quanto a isso a gente não pode brincar, né? Por isso que nesse momento se faz fundamental aqui a fala dos senhores. Mas então, passado esse recado inicial, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai abordar hoje. Hoje a gente fala do histórico da saúde pública no Brasil. E se a gente pensar hoje, né, a gente fala em saúde pública, aliás, a gente já fala já da saúde pública enquanto um direito consolidado, né, um direito inexorável, né, um direito ao qual não dá para se abrir mão. E é um direito é, que você pode até não usar, né? Todo pagador de tributos ele tem direito de usufruir de uma série de coisas, né? Você pode até não usar um sistema de saúde pública, mas ele está potencialmente disponível a você, né? É que nem, por exemplo, a iluminação pública. Na conta de luz, vem lá uma taxinha referente à iluminação pública. Você pode estar eternamente em isolamento social, pode não sair de casa, mas, né, a iluminação pública ela está potencialmente disponível a você. Ou seja, se for na rua, ela vai estar, a sua rua vai estar iluminada, né? O mesmo a gente pode falar, por exemplo, do serviço de polícia, né? A gente pode nunca precisar, né, acionar, ligar no 190, acionar uma unidade policial, né, ou mesmo, né, ter ajuda de um policial na rua, GCM, mas esse serviço ele está potencialmente disponível a você, né? E o mesmo é quando a gente fala de saúde pública. Diga-se de passagem, né, apesar dos desafios que o SUS enfrenta no Brasil serem hércules, né, ou seja, terem aqui uma dimensão descomunal, a gente pode dizer que o Brasil, nessa matéria, ele está significativamente acima de muitos outros países, né, inclusive países ditos de primeiro mundo. E um exemplo muito claro, né, ainda estamos, né, na pandemia de Covid-19, mas já saímos do estado de emergência, né? Então, quando nós estávamos no pico do estado de emergência, enfim, nos Estados Unidos, né, você via uma larga gama de pessoas morrendo em casa, né, sem atendimento médico. No Brasil, né, enfim, a carnificina ela foi enorme, né, mas não necessariamente em razão da falta de leitos, da falta de hospitais, né, o que faltou, enfim, né, e até hoje existem investigações a fim, né, de aferir o que aconteceu, foi uma coordenação, né, dos esforços de saúde, né, como a gente bem sabe no Brasil, a gestão da saúde, ela é tripartite e concorrente, né, ou seja,
Aqui, né, você tem o governo federal, governo estadual, governos municipais, e cabe, né, ao governo federal, então, articular a estratégia de saúde, e os demais níveis, né, não só executam, mas adaptam a sua realidade. E o que aconteceu, o que vem acontecendo, né, quando o assunto, aliás, é Covid-19? Até hoje não houve a elaboração do Plano Nacional de Combate à Covid-19, o que é bem estranho, na verdade, né, porque já houve, a gente pode dizer, um tempo bem significativo, né? Se a gente considerar, por exemplo, a quantidade de ministros, né, que passaram pelo cargo da saúde, né? Então você teve primeiro Luiz Henrique Mandetta, e que, enfim, ao meu ver, tinha a intenção de desenvolver um plano nacional de combate à Covid-19. Ele teve que sair prematuramente do cargo, assim, ninguém, eu acho que sabe dizer exatamente o porquê, talvez ele saiba. Posterior a isso, né, nós tivemos o ministro Nelson Teich, né, que no primeiro dia já anunciou, né, não, eu vou desenhar um plano de combate à Covid-19, porque faltava, na verdade, uma métrica universal, né, cada estado, cada município usava uma coisa. Em Curitiba, por exemplo, era um sistema de bandeiras, né, você tinha a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha. No Rio Grande do Sul também era bandeira, mas a pior era a bandeira preta. E mudava de cidade para cidade, o que você consideraria como bandeira preta, bandeira roxa, bandeira amarela, e também o que o governo deveria fazer em cada uma das circunstâncias, né? O que, ao meu ver, foi um erro cabal, né? Você teria que desenvolver, na verdade, uma métrica universal, né, a todos os estados, a todos os municípios, e ao meu ver, pelo menos, enfim, né, quero acreditar que era o que Nelson Teich estava desenvolvendo. Né? O estranho foi que ele ficou apenas 28 dias no governo, e no último dia ele falou, não, já está pronta a métrica, cabe agora ao Ministério da Saúde aplicar, e ele deixou um ministro interino, que foi o general Eduardo Pazuello, que ficou responsável em aplicar a métrica. E a métrica simplesmente desapareceu. Enfim, eu confesso que acompanhei muito, né, de perto isso aí, fiquei extremamente aflito. Falei, nossa, agora ferrou, né? Como assim, né? Já se passou já 2 meses de pandemia para se fazer uma métrica e não tem a métrica. Aí passou um, mês 2, mês 3, né? Depois Eduardo Pazuello nem era mais ministro interino, né? Virou ministro oficial aqui entre aspas, e nada da métrica. E depois, né, começou a ter uma grande, começou a acontecer muitas incoerências, na verdade, né, coisas muito estranhas, né, ainda investigações devem corroborar isso, mas existem provas, enfim, e talvez vocês até conheçam, né, profissionais de saúde, pessoas nesse sentido, de que no SUS estavam distribuindo medicamentos totalmente inadequados para o combate à Covid-19, como, por exemplo, ivermectina, que é um vermífugo, e cloroquina. Né? Vocês imaginam pessoas, né, que já estão com Covid consumirem esses medicamentos, né, achando, na esperança que vão curar a Covid? Enfim, e ninguém sabe dizer exatamente como isso aconteceu, né? Vai jogando para o outro a responsabilidade, né? O Ministério da Saúde não quis assumir e tal, né? E depois disso assumiu o ministro Marcelo Queiroga, que também não apresentou o plano de combate à Covid-19. Aí o governo trocou, né? Trocaram o ministro, poderia ter mantido mesmo, né? Não é obrigatório trocar o ministro quando você troca o governo, mas enfim, é uma convenção também, né? E a atual ministra da Saúde, né, já se encontra já há 6 meses no governo e ainda não apresentou qual vai ser o plano nacional de combate à Covid-19. É claro que a situação hoje está muito mais controlada, né, em razão principalmente do avanço da vacinação, mas sem um plano nacional de combate à Covid-19 fica muito difícil lidar com outras eventuais ondas, né? Aliás, fica difícil de lidar com várias coisas, né? Por exemplo, no Brasil, a vacinação anti-Covid-19, ela não é facultativa, né? Muita gente
até hoje, eu fico pasmo, né? Até hoje não sabe da obrigatoriedade, né? É obrigatório. Né? Foi assinada a lei em 2020, né? Primeiramente aqui pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Junto com os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, enfim, autorizando, né, a vacinação compulsiva de brasileiros, né? Depois houve o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, acerca da constitucionalidade da vacinação obrigatória anti-Covid-19, né? Plasmando, inclusive, que se trata, né, de um direito de mão dupla, né? Então, se as pessoas são obrigadas a tomar, o Estado é obrigado a oferecer. E principalmente os pais, né? Não é o direito à saúde, né? Nenhum pai pode negar o direito à saúde ao próprio filho, né? Sob pena, por exemplo, e já existe jurisprudência de perder a própria guarda do filho, né? Cabe aos conselhos tutelares, inclusive, estarem aqui aferindo isso. E depois, no atual governo, que eu acho que foi um avanço significativo dentro dessa matéria, a vacinação anti-Covid-19 foi incluída no PNI, né? Que é o Plano Nacional de Imunização. Né? E como nós bem sabemos, né, as vacinas que estão dispostas no PNI são todas consideradas obrigatórias. Né? Então a gente teve uma sucessão, né, de legislações e jurisprudência reforçando isso, mas até agora, né, perceba, né, o Brasil é um país de dimensões continentais, né, um país extremamente heterogêneo, né, os esforços de comunicação eles devem se dar em sentido estricto, né, e até hoje ainda a campanha, né, relacionada à vacinação ainda não tem um status midiático, né, ou seja, aqui não está alcançando, ao meu ver, todo o Brasil, e isso pode levar, né, incorrer na diminuição na cobertura vacinal e posteriormente a outros surtos. Né? Evidentemente que a Covid-19 não é o único problema, né, de saúde enfrentado pelo país, é o mais icônico, né, para a gente aqui estar exemplificando. Né? Aliás, o Brasil ele vem enfrentando hoje uma das menores taxas de aceitação da vacinação, não só de Covid-19, mas de outras, né, de outras condições, né, de outros imunizantes, né, que são obrigatórios, né, principalmente no caso de crianças. E isso tem levado a muitos problemas, né, dentre eles a volta de doenças que já haviam sido mitigadas, né. Eu acho que esse exemplo é importante para a gente destacar como funciona a saúde pública e quais são os desafios que estão involucrados aqui nesse bojo, né? São desafios extremamente complexos, né? Extremamente complexos, né? Apenas, como eu disse aqui, a obrigatoriedade por si só, ela acaba muitas vezes aqui não surtindo o efeito que as autoridades almejam, pelo simples fato da falta de outras medidas nesse sentido. Ou seja, aqui, né, uma lição válida para todo o âmbito de políticas públicas. Né? A política pública ela tende a falhar quando, ela não foi bem desenhada para o fim que ela se propõe, ou seja, a solução é inadequada, então mesmo que tenha recurso, investimento, não vai surtir o efeito. Né? 2, quando as autoridades elas se omitem, ou seja, quando quem tem que aplicar a legislação ela se omite, ou 3, quando falta recurso. Né? Para esse caso específico, a gente pensar não só vacinação anti-Covid, né, mas todas as vacinações, né, qual seria a causa? Né? Causa 1, causa 2, causa 3. Eu acho que a causa 1 não é, porque a vacinação é uma forma, sim, eficiente de você estar mitigando doenças, né, mas se a gente pensar, né, as autoridades, né, todo o âmbito de autoridade que tem que fiscalizar, por exemplo, se a obrigatoriedade está sendo cumprida, está agindo, eu não sei dizer, né? Eu acho que há indícios que talvez não. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nas vacinas que são obrigatórias, elas poderiam ser dadas na própria escola e ser considerado uma conditio sine qua non para o aluno poder frequentar. Muito simples seria, né? E caso ali os pais se recusassem, você encaminha para o conselho tutelar, o conselho tutelar brevemente resolve, né? Se for o caso, retira, né, a guarda da criança para poder estar imunizando ela no abrigo, né? Infelizmente, né? Vai estar tirando ele aqui de uma família de risco e segue a vida, né? Um outro ponto, né? Será que faltam recursos para isso? Isso é um ponto que a gente deve analisar, né? No Brasil vigora
a lei de responsabilidade fiscal, e de acordo com essa lei, você não pode aumentar os gastos públicos sem antes, né, anterior a isso, você corroborar uma nova receita. Né, e esse pode ser um argumento, por exemplo, para várias autoridades de saúde dizerem que estão desprovidas de recursos, né? Mas, em verdade, né, como diria o ex-presidente americano Richard Nixon, né, não existe almoço grátis. Né? Então, se falta recurso em um ponto, é que está se gastando em outro. Né? Então, é sempre é sempre precioso, né, a nós aqui, né, enquanto gestão pública, prezarmos pelos princípios da melhor gestão, né, princípios que vão ressaltar, por exemplo, a eficácia, a eficiência, o melhor uso dos recursos públicos, né, e há de se pensar, né, será que o que é prioritário está sendo priorizado? Será que o que não é prioritário? Porque uma coisa é fato, né? Quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de vacina, é o meio mais barato, mais eficiente, mais eficaz e eficiente de você lidar com uma doença, uma patologia, uma condição, uma endemia, uma pandemia, porque você ataca a possível doença antes mesmo dela surgir. Então, é muito mais barato, é muito menos oneroso. Eu acho que essa é a melhor palavra, assim, né? Para você lidar com esse tipo de condição, e todo mundo ganha, né? Enfim, né? Todo mundo ganha, né? Se você perguntar para a pessoa, né? Você prefere ter poliomielite enfim, ter acesso ao sistema público de saúde para estar tratando a sua condição, mas infelizmente você vai ficar com uma série de sequelas, né, que são aqui óbvias, né, que vão se relacionar a esse bojo, ou você prefere não ter a doença, né? A maioria das pessoas vai falar que prefere não ter a doença, mas aqui a pessoa precisa ter ciência de causa, né, da relação causa-efeito entre a imunização e o não ter a doença, né? Ou o contrário, né? A não imunização e a maior probabilidade de vir a adquirir a doença, né? E aqui, aqui, né, utilizando a terminologia jurídica, né, nós falamos aqui principalmente de uma fase, né, que o sistema de saúde ele tem que lidar, que é a fase cognitiva, né, que é a fase da conscientização. E na verdade, né, eu acredito muito na conscientização em diferentes âmbitos, né? Uma pessoa bem instruída, bem prevenida, ela está menos susceptível, por exemplo, a sofrer um abuso. Um abuso que eu digo, seja de um parceiro íntimo, seja de um amigo, seja do próprio Estado. O pensamento, né, é uma arma contra todo tipo de opressão. Eu gosto de realçar muito isso em sala de aula, nas minhas falas, nas minhas palestras, no meu e pensar um exercício dentro dessa perspectiva subversivo, né, em sociedades altamente opressivas como a brasileira, né? A sociedade brasileira ela é opressiva em vários sentidos, né? É uma das sociedades mais desiguais do planeta, é uma sociedade que muito tributa e pouco oferece em troca, né? É uma sociedade que atenta radicalmente contra os direitos humanos, e você só se percebe, né, enquanto violentado, entre aspas, mesmo que não diretamente, né, quando você tem o poder do pensar. Né? Então, ao meu ver, a saúde pública ela caminha numa relação umbilical, numa relação aqui inexorável, eu diria, com a própria educação, né? Educando as pessoas que você imuniza elas, né? Não só contra doenças através de vacinas, mas contra desinformação, fake news, etc, etc. Bom, prezados, aguardei aqui a chegada de alguma pergunta, de algum questionamento aqui no nosso chat, não chegou nada, no e-mail não chegou nada. Enfim, peço que me interpelem em qualquer momento da minha fala, em qualquer momento da apresentação, sintam-se à vontade de estar me interpelando e tragam as dúvidas, né? Lembrando que os senhores aqui não são apenas meros ouvintes, né? São, em verdade, os protagonistas desse encontro, né? Vou compartilhar o nosso slide e vou, na ausência de dúvidas, seguir o nosso parâmetro roteirizado, né?
Bom, muito bem. Então, como a gente sabia, como a gente bem sabe, né, o Brasil ele foi aqui. Eu não gosto, na verdade, desse termo, né, descoberto, né, pelos portugueses, porque em verdade, né, quem descobriu o Brasil foram os indígenas, né, que aqui já estavam, né, há muito tempo. Vale dizer desde quando, né, estavam, né? Ainda não há um consenso na literatura de quando, né, os primeiros habitantes chegaram no Brasil. Nilsete Guidon, por exemplo, uma das maiores antropólogas do Brasil, vai dizer que ocorreu antes ainda do ano 1000 depois de Cristo, e por pessoas da Ásia que vieram de embarcações. Aqui, eu acho interessante essa teoria. Né? Outros, né, vão partir daquela teoria da Pangeia, né? Então você saiu ali migrando da África, que foi o território original, subiu para a Europa, uma parte desceu para a Ásia, uma outra parte cruzou o estreito ali da Groenlândia, né? Chegou ali no que seria o Alasca, desceu para o Canadá, desceu para os Estados Unidos, desceu para o México e depois habitou o restante de toda a América Latina, né? Mas do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista político, a gente pode dizer que o Brasil ele foi colonizado, né, invadido por uma outra nação, por um outro país, que é Portugal. Né? Portugal tinha um interesse muito grande no Brasil, que era produzir riquezas. Né? Então, não houve, a gente pode dizer assim, nos esforços iniciais da colonização, o interesse de se investir aqui. Né? Quando a gente olha para a história, né, o que você tinha, né, as feitorias, né, que eram, qual que é o termo que eu posso utilizar? Eram barracões, eram construções assim muito precárias, assim, feitas ao longo da costa, que cumpriam meio que a função de um porto e de armazém. Né? Então, ali a principal função era viabilizar a extração, né, e posterior exportação do pau-brasil, que foi nosso primeiro produto, né, de exportação, e não houve, né, um grande investimento. Né? No início, a mão de obra que vai se estabelecer é a indígena, né, através da prática do escambo, né? Ou seja, os índios não ganhavam grana, né, não ganhavam ouro, ganhava lixo, né, pequenos badulaques, né? Então espelhinho, panela, flauta, apito, né, todo tipo de porcaria, né, eram dadas aos indígenas que, por sua vez, né, davam a sua força de trabalho, né, eram explorados para que esse bem fosse retirado do Brasil. Né? Nesse momento não há nenhuma preocupação com a saúde pública, aliás, há até o contrário. Né? Na verdade, os portugueses, quando chegam no Brasil, eles representam um literal potencial epidemiológico muito grande. Né? Eles trouxeram consigo doenças que não haviam em território nacional, né? Como, por exemplo, a própria gripe, que dizimou, enfim, não sei dizer um número exato, né? Mas um montante significativo, né? Tanto na América espanhola, né? Quanto na América portuguesa, um número muito grande, né? De indígenas morreram de gripe, né, que era uma condição, né, que não havia em nosso território. Então, um ponto é fato, né, não houve nos esforços iniciais da colonização um interesse, né, de se estabelecer uma política de saúde pública, assim como não houve interesse de se investir em absolutamente nada. Né? O interesse era meramente exploratório. Né? Durante um tempo, o Brasil, inclusive, Portugal fez incursões, né, no mar para repelir outras nações, piratas, que de alguma forma almejavam, né, se apropriar desse território, né, recentemente descoberto pelos europeus, né, mas enfim, o intuito aqui não era proteger, por exemplo, o brasileiro que aqui estava, não, era proteger a terra para garantir a perpetuação do status quo dos portugueses, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, ao longo dos anos, as políticas de saúde no Brasil sofreram transformações
e que se adequam aos momentos políticos, econômicos e sociais do país. É, enfim, aqui eu acho que até é meio óbvio, né? A gente pode dizer que as políticas, de maneira geral, né, não só no âmbito da saúde pública, mas no âmbito da educação, né, no próprio direito penal, etc, etc, tudo andou meio que atrelado à condição histórica ao qual nós estávamos involucrados. Então a gente pode falar de um primeiro período, que é o período do colonialismo português, né, que vai se dar desde 1500 até 1822, né? Então, basicamente, se a gente falar, né, do ponto de vista comercial, como que funcionava, né? O principal intuito não era investir um centavo aqui, ponto. O principal intuito era garantir a riqueza da coroa portuguesa, né, por meio da exploração de matéria-prima e também do monopólio comercial com Portugal. Então, duas coisas, né? O Brasil, o Portugal se interessava, né, principalmente em extrair daqui matéria-prima. A princípio, o pau-brasil, com o intuito de produzir tinta vermelha para tingir os tecidos, né? O tecido vermelho era considerado mais caro, né? Então aqui você promovia uma literal alquimia, né? Você pega o pau-brasil, corta ele ali em pedaços, né? E quando você cozinha, vira uma tinta, né? Você consegue extrair aquilo lá, né? E vamos supor aqui que um tecido de R$ 5, enfim, não existia isso, mas só para a gente ter uma ideia aqui, aproximado, né? Você tingia ele, ele valia 500, ou ele poderia valer 5.000. Então era uma alquimia muito lucrativa. Então Portugal se concentrou muito, né, em extrair o pau-brasil, e hoje, infelizmente, né, é uma árvore linda, maravilhosa, né, que dá o nome ao nosso país, mas em extinção, né? Dado, né, a essa predação, né, que se deu, né, movido pela pujança da coroa portuguesa. Aqui, né, posteriormente também houve a exploração das ditas drogas do sertão, e nós podemos falar depois já com a mão de obra escrava africana, as plantações de cana-de-açúcar, né, com o intuito de levar para Portugal o açúcar, que passou também a ser um item extremamente valorizado, extremamente valorizado. Então a gente pode dizer que o intuito aqui era explorar mesmo o Brasil, sem muitos preceitos morais, né? E se estabeleceu um monopólio, ou seja, o Brasil só poderia vender para Portugal e só poderia comprar de Portugal. Então, nesse período, como que funcionava? Então, a gente só podia vender mão de obra não, matéria-prima, ou seja, produtos com baixíssimo valor agregado, né, como o pau-brasil, e não podia ter manufatura no Brasil, você não podia ter fábrica de absolutamente nada, né? Os produtos industrializados deveriam ser comprados de Portugal, né, que por ter esse monopólio comercial, enfim, acabava por superlativizar, né, os preços, né? Enfim, um negócio extremamente lucrativo, né, para os portugueses. Então a gente pode dizer que o primeiro pontapé, né, o primeiro escopo de iniciativas, né, se deu aqui no século XVI, né, ou seja, né, já bem depois, né, da descoberta, né, do Brasil, com a criação de hospitais de Santa Casa de Misericórdia, né, primeiramente em Santos, São Vicente, né, a primeira cidade, né, do Brasil, e Santos, logo ao lado, né, se tornou a mais próspera, né, posteriormente em São Paulo, muito voltado, uma cidade muito voltada também à agricultura, posteriormente também na Bahia, no Rio de Janeiro, em Belém e Olinda, né, respectivamente, né? E aqui, né, apesar de não haver intuito nenhum, né, dos portugueses investirem nenhum centavo,
essa foi uma condição que foi se tornando insustentável, né? Você querer criar as bases para um país, né, para a colonização de uma terra, sem ter nenhum serviço de saúde ali, né? Os próprios portugueses, né, ficavam doentes no Brasil, né? Os indígenas, posteriormente os escravos, né? E a Santa Casa aqui com também, né, uma forte participação da igreja, né? Assim como a igreja participou também de outros processos, né, como a disseminação da educação e o letramento, né, de pessoas também no Brasil. Então a gente pode falar de uma organização sanitária muito incipiente, né, apesar de você já ter algum serviço de saúde e tal, tudo de maneira muito precária, né, tudo de maneira ainda muito improvisada, né. Posterior a isso, né, nós temos o Brasil Império. A gente sabe que no começo, né, do século XIX, chegou no Brasil a família real portuguesa e durante um período significativo, inclusive o Brasil ele fez parte de Portugal. Né, como o rei Dom João VI, né, não poderia voltar para Portugal, né, em razão da invasão de Napoleão Bonaparte, né, da França, ele juntou, né, então Brasil, terra de Algarves e Portugal, enfim, numa única coisa, num único bojo, né, e a gente pode dizer que um período de avanço significativo para o Brasil, né, que vinha de maneira muito estagnada, né, de 1500 até esse período. Então aqui ocorre, né, a abertura dos portos, né, ou seja, né, não só portugueses, né, atracam, né, nos nossos portos, né, mas enfim, né, outros países, outras culturas, e surgiu as bases aqui do que a gente pode entender, né, tanto do capitalismo, né, moderno, como da industrialização, né, os primeiros milionários, né, entre aspas, né, surgem justamente nesse período, né, no Brasil Império, né, como é o caso, eu sempre gosto de chamar muito a atenção dele para isso, né, do Barão de Mauá, né, que, enfim, durante ali o auge ali da sua riqueza, ele foi o homem mais rico do Brasil, a riqueza dele era superior do próprio império, né, o que gerava, na verdade, por parte do imperador, uma grande inveja, né, um grande rechaço, né. Eu costumo dizer que se o Brasil, né, aliás, era um professor que eu tinha na escola, sempre dizia, e eu repito isso, que se a gente tivesse uma dúzia de Barão de Mauá, muito provavelmente iniciaríamos o século XX mais parecido com os Estados Unidos do que com os demais países da América Latina, né? Mas assim não foi. O próprio Barão de Mauá foi perseguido, né, por assim dizer, e se não me engano, aos 34 anos se tornou uma pessoa pobre, né? Teve todas as suas riquezas expropriadas, né, pelo Estado, né, pela justiça no Brasil. Então esse era um período marcado por um centralismo político e também por um sistema de coronelismo, né? O que é o coronelismo? Basicamente, você tinha ali os coronéis, né, os grandes proprietários de terra controlando absolutamente tudo, né, as províncias, as localidades, né, eles eram os senhorzinhos da terra, né, controlavam basicamente tudo, né. Enfim, nesse período, né, a gente pode destacar, né, 3 avanços na área da saúde pública, né. O primeiro é as estruturas de saúde, né, com ênfase na política sanitária, uma administração da saúde centrada nos municípios, e também a criação das primeiras instituições de controle sanitário dos portos e das epidemias, né? Perceba, né, quando você abre os portos, né, você abre que nem abrir, né, a sua casa para novas doenças, né? E aqui houve essa necessidade, né, de você controlar epidemias, né, controlar
E aqui eu estou falando de qualquer coisa mesmo, né? Chegava gente de toda parte do mundo e sei lá, né? Com espécies de piolho que nunca estiveram no nosso país e que poderiam se proliferar fortemente. Então havia um controle nesse sentido. Né? Chegava com uma gripe diferente, né? Vinha com um rato na embarcação, né? Enfim, então havia uma preocupação aqui nesse sentido. A República Velha, ela se inicia em 1889 e vai até 1930 e é conhecida também como a República dos Bacharéis, né, porque todos os presidentes nesse período foram bacharéis em direito, uma curiosidade histórica, e formados, inclusive, na mesma instituição, né, que foi a Universidade de São Paulo. Ali, né, se dizia, inclusive, que funcionava, né, uma espécie de uma também se chamava de República Maçônica, né, considerando que todos esses presidentes também eram maçons. Daí aqui funcionava uma política, uma extensão do coronelismo. Aliás, há um livro do Victor Nunes Leal Maia, chamado Coronelismo, Inchada e Voto, né? Muito legal para a gente entender essa equação, esse período. Aqui vigorava uma política conhecida, a política do café com leite. Né? Então havia um concluio, né? um combinado. Né? Então, ora, em um mandato, né? Durante 4 anos, haveria um presidente de São Paulo, né? Advindo das elites do café, né, os cafeicultores paulistas, e no outro mandato sairia um presidente de Minas Gerais, né, da elite pecuária brasileira. Então aqui essa alternância, né, entre poderes ligados ao agronegócio, né, levou o Brasil a se consolidar como, na época, como uma economia agroexportadora, né? O que, enfim, né, trouxe benefícios e malefícios, né? Como, por exemplo, a proliferação de doenças, né, dada a grande insalubridade dos portos, né, ou mesmo a crise do café, né? Em 1930, né, nós temos o crash, né, da Bolsa de Nova York, né, o café, o nosso principal produto de exportação, e em verdade, né, gente, quando a crise bate na nossa casa, a gente corta os itens supérfluos, né? Os americanos, os ingleses, eles não são diferentes disso, né? Então eles passaram a importar menos café, né? Isso fez com que o custo do café, o preço, né, do café fosse lá embaixo, e, enfim, né, trouxe uma série de consequências deletérias. Né? Então, aqui haviam, né, um grande desafio de doenças pestilenciais, né, como, por exemplo, a peste, a varíola, a febre amarela, e também o que a gente pode entender como doenças de massas, né, como, por exemplo, a sífilis, a tuberculose e também algumas endemias rurais. Né? Para lidar com isso, criado em 1897 a Diretoria Geral de Saúde Pública, DGSP, vai ser a sigla que vai dar nome. Posteriormente, é criado dentro do DGSP, é feita uma reforma das competências, né, por Oswaldo Cruz, em 1907. Posteriormente a isso, né, nós já temos aqui alguns direitos de segunda dimensão que passam a ser reconhecidos, né, como a aposentadoria e a pensão, né, com a Lei Eloy Chaves, em 1923. Né, e não é porque os legisladores brasileiros eram bonzinhos, né, na verdade essa já era uma tendência universal, né, que vinha se consolidando, né, primeiro na França e depois, enfim, em outros países. Né. A gente pode dizer que nesse período, né, havia uma incipiente assistência em saúde pela Previdência Social, né, e uma dicotomia, né, entre a saúde pública e a Previdência Social.
Posterior a isso, né, nós temos o período que vai ser conhecido depois como Estado Novo, né, a égide, né, do governo de Getúlio Vargas, né, que vai quebrar aqui com a política café com leite, trazendo um gaúcho, né, ao poder, né. Getúlio Vargas basicamente se preocupou com a alternância da nossa pauta de exportação. Então, em transformar um Brasil que era um país voltado apenas ao agronegócio em um país industrializado, né? E como a gente bem sabe, né, a indústria tem produtos de maior valor agregado, né, o que confere à balança comercial uma possibilidade mais fácil, né, de se atingir tanto o superávit e também uma possibilidade de trazer melhores empregos, né, empregos com melhores remunerações, né, e também uma outra elite, né, por óbvio que vai assumir isso, né. Como desafio, né, ainda o Brasil evidentemente era um país majoritariamente rural, então haviam uma série de endemias rurais, como por exemplo a esquistossomose, a malária, a doença de Chagas, né? Além disso, outras condições, né? Como a sífilis, a tuberculose, e como o Brasil era um país, e ainda é, né, um país extremamente pobre e desigual, deficiências nutricionais, né? Getúlio Vargas cria muitas coisas no Brasil, né? Essa, enfim, né, claro, né, há de se questionar, né, principalmente por se tratar de um governo autoritário, né, com tendências até certo ponto nazifascistas, mas, em verdade, promoveu avanços numa série de áreas, né, principalmente nas áreas dos direitos sociais, né? Então, aqui na saúde não foi diferente, né? Os maiores avanços, né, que, se a gente considerar de 1500 até esse período, se deram nesse período, né? Dentre eles, a institucionalização da saúde pública, né, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Lembra que no começo da minha fala eu disse que eu considerava que a saúde andava de mão dada com a educação? Getúlio Vargas tinha essa mesma consciência. Então, nem havia dois ministérios, né, como há hoje, né, um é o da saúde, outro da educação, não, se considerava né, como uma consonância do outro, né? Eu acho um reconhecimento interessante, né? Há também a criação da Previdência Social, então aqui a aposentadoria também para quem tivesse, né, alguma doença do trabalho, e também a saúde ocupacional, né, que é institucionado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Há também, né, começa a haver no Brasil as primeiras campanhas de fato efetivas em saúde, né, dentre elas contra a tuberculose e também a febre amarela. Né? Cria-se também um Instituto de Aposentadoria e Pensão, né, o IAP, né, que vai aumentar ainda mais, né, os direitos em previdência social, sobretudo aos trabalhadores urbanos, né, advindos tanto da indústria, né, como também do comércio, né? Aliás, o próprio nome do Ministério do Trabalho, né, já mostra a orientação, né, do ponto de vista econômico e político, né, desse governo, né? Posterior a esse período, né, no término da Segunda Guerra Mundial, em 1945 até 1964, né, quando ocorre o golpe militar, o Brasil vive um período de instabilidade democrática. Por que a gente fala instabilidade e não estabilidade, né? Apesar de se ter praticamente 20 anos aqui de democracia, se deram uma série de tensões, né? O governo, por exemplo, de Jânio Quadros, né, não conseguiu chegar ao fim, né? E nesse período, nós tivemos a emergência de doenças modernas, né? Dentre as doenças crônicas degenerativas, acidentes de trabalho e os primeiros acidentes de trânsito já começam a surgir, né? Aqui é uma curiosidade minha, né? Mas a minha família, né, por parte de pai, desde 1938,
atua no segmento de trânsito no Brasil, com a criação de uma, né, que se tornaram várias, né, autoescola em São Paulo, né? Isso começou com os primeiros veículos, né? Enfim, né? Veículo traz acidente, né? É um fato, né? Então, o Ministério da Saúde, que estava atrelado ao Ministério da Educação, aqui ele passa a se tornar um ministério independente, né, em 1953. Em 1960, há uma série de leis que vão unificar os direitos sociais da Previdência Social aos trabalhadores urbanos. Aumenta-se também tanto o escopo da assistência hospitalar, e começam a surgir as primeiras empresas de saúde, os primeiros hospitais privados, né? A semente, né, do que seriam os planos de saúde, né, começam a surgir aqui. Né? O SUS, né, como a gente bem sabe, ele nasce na redemocratização do Brasil, né, com a égide da Constituição de 1988, que é reconhecida universalmente como a Constituição Cidadã do Brasil, né, porque vai reconhecer, em larga medida, as 5 dimensões dos direitos fundamentais. Né? E o SUS ele trabalha com uma série de princípios, né, dentre eles a universalidade. Então, basicamente, a ideia de que a saúde tem que chegar a todos, você pode nunca precisar, mas ela tem que estar potencialmente disponível a todos. Se fala aqui na ideia de equidade, né? Ou seja, aqui todos têm que ter acesso ao mesmo atendimento. Ou seja, não pode ter privilégio. É o filho do prefeito. Esse é não sei o quê. Né? Ou ao contrário, né? Não pode nem haver privilégio nem preconceito. Esse é o negro. Esse é que não tem uma orientação hétero. Não existe isso. Né? Não deveria existir. Né? A gente fala também de uma integralidade. Né? E o que vem ser integralidade? Você olha não apenas para a doença do indivíduo em sentido estricto, mas para o indivíduo como um todo, né, e busca atender cada uma dessas demandas. Né? Quando a gente fala na organização, a gente fala de uma hierarquização, né? Ou seja, você tem aqui um hall, né, de serviços, e vai começar, né, com serviços preventivos, depois curativos, depois individuais, depois coletivos, né, com diferentes níveis de complexidade, né, que vão da saúde primária, secundária, saúde terciária. A gente fala também aqui na participação popular, ou seja, democratizando não só o acesso, né, tornando o acesso mais fácil, mas também a própria atuação das pessoas e também uma descentralização. Né? Como eu bem disse no começo da minha fala, é um dever do governo federal delinear as diretrizes de saúde por via do Ministério da Saúde. Mas o gestor do governador tem algum tipo de independência, né, no que diz respeito à condução dos seus trabalhos, né, da mesma forma que o gestor municipal também, né, porque se entende que quanto mais na ponta você está no serviço, melhor você está para se adequar. Então a gente pode falar de 3 subsetores de saúde. O primeiro é o público, então basicamente são serviços, né, que vão ser custeados pelo governo, né, ou seja governo municipal, estadual ou federal, incluindo inclusive os hospitais militares, né, serviço de saúde militar. O segundo bojo, né, que vem em um crescimento exponencial nas últimas 3 décadas, principalmente, é o privado, né? Tanto sem fins lucrativos, como é o caso dos hospitais filantrópicos, como com fim lucrativo, né? Que vão ser financiados de diversas formas, né? Pode ser como um plano de saúde, né? Apenas com recurso majoritariamente privado, ou pode ser até inclusive um financiamento misto, né? E um terceiro diapasão, né, é o subsetor de saúde complementar. Aí vai abranger, né, diferentes tipos, né, de planos privados,
apólice de seguro, subsídio fiscal, etc, etc, né? Que é, na verdade, a gente pode entender, inclusive, um próprio subsegmento da saúde privada como um todo, né? Bom, como eu já disse, né, no âmbito da saúde pública, no SUS, a gente lida com três grandes estruturas, né, de saúde. A primeira é a primária, e basicamente você vai lidar principalmente na prevenção e na promoção da saúde, baixa complexidade tecnológica e de maneira mais generalista, né? A maior parte da população no Brasil é atendido, né, principalmente nesse âmbito, né? O segundo âmbito já é quando há alguma complexidade. Por exemplo, passou pelo clínico geral, você precisa ir para o cardiologista. Você já tem também aqui mais especialista, mais complexidade e maior nível tecnológico. E o terciário, aí é um setor muito especializado, né, com alta complexidade. Então, por exemplo, o tratamento oncológico, o tratamento psiquiátrico, né? Então você vai ter medicamento específico, equipamento específico, profissional altamente especializado, né? Mas basicamente esses são os três níveis, né? Uma tendência que vem se plasmando no Brasil é a tendência da contratualização, ou seja, o serviço público atuando de maneira parecida com o privado, né? Então, ao invés, né, de fazer concurso para você deixar lá o cara ad hoc, você contratar, né, para lidar com as demandas, né? E, enfim, né, eu posso trazer algumas críticas, mas muitas vantagens, né, ao que parece, se associam, né? Como, por exemplo, uma melhor inserção institucional na rede de serviços de saúde, maior transparência, principalmente quando a gente fala do gestor local, uma adequação conforme a demanda. Sei lá, tive, por exemplo, auge da pandemia de Covid, contrata mais médico, mais profissional, passou o auge. Você não precisa ter, por exemplo, hospital de campanha construído no meio do Pacaembu para isso, né? A regulação dos serviços que são ofertados, ou mesmo uma maior facilitação no processo, né? Tanto não só de regulação, mas também de avaliação e controle, né? E até uma maior previsibilidade, né? Tanto do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista orçamentário, né? Como eu bem disse, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é promulgada em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, vai colocar um limite dentro do orçamento, ou seja, você só pode gastar dentro do que você do seu escopo de receita, né? E a contratualização acaba ajudando, facilitando um pouco isso. Agora a pergunta é: quais são os desafios, né, do SUS? Muitos, né? Eu diria, em toda a minha fala aqui, em toda essa estrutura, eu busquei mostrar que, né, a saúde pública ela anda para e passo com as condições, né, econômicas, sociais, culturais, políticas do Brasil. Então a gente pode dizer que os desafios do SUS são os desafios da sociedade brasileira, de maneira geral, né? Primeiro, eu diria, os problemas econômicos, né? Tem se tornado cada vez maior a disputa por recursos públicos e, consequentemente, isso decorre, né, em parte também de problemas políticos, mas, né, tem ficado cada vez mais difícil você sustentar. A demanda tem crescido, né, substancialmente, e o governo tem tido dificuldade, né, de acompanhar isso, né? Um outro ponto, a equidade. A gente pode dizer que o Brasil é um país extremamente desigual, um dos países mais desiguais do planeta, e isso vai se plasmar também no atendimento em saúde. Um outro desafio é demográfico, né, do Iapoque ao Chuí. O Brasil na América Latina, um país com a maior fronteira terrestre e a maior fronteira aquática, e a maior variação de clima, e existem locais aonde você só chega depois de 4 ou 5 dias de barco,
né, onde você não tem uma pista, né, para você pousar de avião, você não tem estrada, então é muito difícil se chegar em alguns lugares do nosso território, né, que é extremamente grande. Né, um outro problema que vai derivar desse mesmo problema é o epidemiológico. Então, como o Brasil é extremamente grande, faz fronteira aquática, né, molhada, terrestre, tem diferentes climas, diferentes faunas, né, diferentes culturas, você vai lidar também com diferentes, né, desafios epidemiológicos. A Covid-19 explicitou de maneira visceral, né? Eu acho que essa seria a palavra, né? Como é difícil lidar com os desafios epidemiológicos, mas não é o único problema. Em muitas regiões do Brasil, por exemplo, a dengue é um problema terrível, a febre amarela é um problema terrível, a doença de Chagas, enfim, vai depender também de cada região, né? Além disso, a gente pode falar, né, da própria gestão, né, dentro do modelo da atenção em saúde. As filas, a depender do nível de complexidade, né, se a gente falar da saúde, principalmente terciária, é muito difícil, né, você ter acesso no Brasil, e como a gente bem sabe, né, inclusive as práticas de corrupção também atingem a saúde pública. E, de novo, né, eu acho que a pandemia de Covid-19 também externalizou muito, né, esse traço, né, da nossa cultura, né, de alguma forma, né? A gente pode falar, né, que os desafios estão em todos os níveis, né, tanto da saúde primária como na atenção hospitalar, né, como também no apoio diagnóstico, e a gente pode também descrever, inclusive, os problemas políticos, né, apesar de aqui se pautar por uma descentralização, os recursos, né, majoritariamente ainda são do governo federal. E isso dá um grande poder, né, à instituição, né, o que não seria ruim de um todo em todas as circunstâncias. Mas na pandemia de Covid, isso ficou explícito, né, de quanto ruim isso pode ser. Né? Muitos governadores e prefeitos ficaram de mãos atadas, né, sem mecanismos, né, para gerir suas políticas. Né? Como você vai, por exemplo, fazer uma política ali de conscientização ao isolamento social, por exemplo, se o governo federal não investe em publicidade acerca do tema, por exemplo. Né? Enfim, né, volto a dizer, né, os desafios do SUS não são desafios isolados, né, descolados da nossa realidade. São os mesmos desafios enfrentados pela sociedade brasileira. Então, em suma, prezados, essa foi a nossa última aula, o nosso último encontro. Não houveram muitas dúvidas hoje, então, enfim, né, subentendo de que talvez o objetivo tenha logrado êxito, né? Ou seja, a ausência de dúvidas talvez denote que tudo correu bem, né, na disciplina. E, enfim, né, e as inquietudes, elas não aparecem, talvez porque elas inexistam. Prezados, eu gostaria de agradecer muito a atenção dos senhores, né, em todos estes encontros que tiveram. Para mim foi também extremamente edificante, pude também aprender muito com as reflexões que os senhores trouxeram, com as dúvidas que encaminharam em outros momentos, e espero que nós possamos nos encontrar em outras disciplinas, em outros momentos. Enfim, né, vou finalizando por aqui, faço votos de que todos estejam bem, desejo bons estudos para todos, e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.